Com Jailton Arruda. Hoje é exatamente 25 de janeiro e a hora certa é 9h04. Estamos aqui na linha com o advogado doutor Elias Gil. Bom dia, doutor Elias. Bom dia, Jair. Tudo bom, amigo? Bom dia, doutor. Tudo bem? Como foi sua semana? Tudo bom. Foi boa, graças a Deus. Foi excelente. Graças a Deus. Foi boa, né? Graças a Deus. Bom, doutor Elias, tem muita pergunta aqui para o senhor e temos hoje o tema da semana, viu? Pois não. Bom, então vamos para a primeira pergunta para o advogado Dr. Elias Gil. Quem ligou o rádio agora, estamos ao vivo aqui com o advogado Dr. Elias Gil. Bom, vamos para a primeira pergunta para Dr. Elias. A primeira pergunta é da Heloísa Menezes. Na realidade, ela diz o seguinte: José Genuíno foi processado, no entanto, houve doações para pagar a multa do STJ. Aí ela pergunta: embargar essas doações não seria o correto e esse político corrupto cumprir a pena na cadeia, doutor Elias? Pois é, Jair. Realmente essa é a nossa realidade, entendeu? E o pensamento de toda a nossa sociedade. Ou seja, depois desse julgamento do mensalão, do chamado mensalão pelo STF, entendeu? A gente está vendo o pensamento da nossa sociedade, que realmente esses políticos que foram condenados, José Genuíno, Zé Disseu, Zé Lobo Soares e outros, era para cumprir integralmente a pena, tá certo? Isso é o que impõe a nossa sociedade, era para cumprir a pena em regime fechado, tá certo? Sem essas benesses, entendeu? Que infelizmente a lei permite, ou seja, o regime aberto, regime semiaberto, até porque eles próprios vêm depois do julgamento deles, vem tendo uma verdadeira afronta à nossa sociedade, entendeu? Como, por exemplo, o emprego de o cara preso e trabalhar fora para ganhar 20 mil reais. Isso é um absurdo, isso é uma afronta, entendeu? O cara preso para ganhar 4 mil reais, o cara preso para ganhar e assim sucessivamente. Então, realmente, eu até acho que a amiga Luísa aqui queria falar não embargar, mas confiscar, tá certo? Realmente, eu acho que deveria, a União, o STF, deveria confiscar esses valores, tá certo? Que foram doados, porque quem tem que pagar era o senhor Genuíno, tá certo? Do bolso dele, e também pagar o que eles desviaram. Não basta só eles ficarem presos, não. Tá? Era para ficar preso, tá certo? Cumprir a pena criminal, tá certo? E também devolver ao país, devolver à União, devolver a nós brasileiros o patrimônio que eles, as verbas que eles desviaram, que eles levaram. Tá? Isso sim era que seria fazer justiça. Eles devolverem, tá certo, do bolso deles, tá certo, do patrimônio deles, o que foi desviado integralmente, tá certo, como foi constatado pelos tribunais de contas e sobretudo pelo STF. Ok, Heloísa? Bom, então foi respondida aí essa primeira pergunta, lembrando que as perguntas que foram feitas foram dos ouvintes do Facebook. Então, todo mundo está aí ligadinho, ouvindo a resposta do advogado Dr. Elias Gil. E você que ligou o rádio agora, estamos ao vivo aqui com o advogado Dr. Elias Gil. Deixa eu passar aqui logo o e-mail, eliasgil@oi.com.br, você já pode passar, viu? E ligar 3204-7542, 9977-2787, e você pode aí já agendar uma hora com o advogado Dr. Elias Gil. Bom, vamos aqui para a segunda pergunta. É do Emanuel César do Facebook. Ele diz o seguinte: um pai que recebe um salário mínimo pode ser dependente do filho no imposto de renda? Doutor Elias. Emanuel, não pode, Emanuel. Um pai que recebe um salário mínimo, apesar de ele receber apenas um salário mínimo, ele não pode ser dependente do seu filho na declaração de imposto de renda. Só quem pode ser dependente da pessoa na declaração de imposto de renda são seus filhos até 21 anos ou até 24 anos, se fazendo curso superior, tá certo?
esposa ou companheira, tá certo? Mas outra pessoa não pode ser dependente, exceto se seu pai tivesse uma condição de inválido, tá certo? Sem qualquer renda, tá certo? E ainda mediante curatela desse filho, tá certo? E sob sua total dependência. Aí poderia ser. Mas fora disso, ainda mais ele recebendo um salário mínimo, infelizmente, ele não pode ser dependente do filho na declaração de imposto de renda, ok? Bom, então foi respondida aí a pergunta do Emanuel César do Facebook. Vamos com mais uma pergunta aqui. A terceira pergunta é da Graça Batista. E ela também é do Facebook e ela está nesse momento no estado de São Paulo curtindo a programação. Ela pergunta o seguinte: o senhor acha que está certo o salário mínimo ser de R$ 724, menos do que um café de alguns políticos corruptos, sem falar que estão gastando milhões com a Copa do Mundo? É uma pergunta. O que é que o senhor acha, doutor Elias? E a outra... por que não fazem algo para combater a violência que está cada dia pior? Morrendo tanta gente inocente e pais de família, enquanto os poderosos gastam tanto dinheiro com outras coisas. Bom, são duas perguntas da Graça Batista, que está em São Paulo, e com certeza uma grande revolta também por conta da falta de tanta coisa, né, doutor Elias? Saúde, segurança, enfim. O que é que o senhor acha, doutor Elias, dessas duas perguntas? Realmente, Graça Batista, realmente é constrangedor um pai de família trabalhar 30 dias, tá certo? E no final do mês receber um salário mínimo de apenas R$ 724. E isso, segundo esse salário, segundo a nossa Constituição Federal, está no papel, é o necessário para a alimentação dessa família, desse pai de família, com a família dele, educação, saúde, alimentação e lazer. Então, com R$ 724, esse salário mínimo, é totalmente impossível esse pai, essa família, fazer tudo isso com esse salário mínimo. Então, é uma vergonha realmente, tá certo? E sobre os gastos que vem fazendo com a Copa, tá certo? Ao invés de ter aplicado em nossa educação, nossa saúde, na infraestrutura, tá certo? Isso realmente revoltante para todos nós brasileiros, tá certo? Até porque eu acho que todos nós não queremos a Copa, ou seja, todos nós queremos a Copa no Brasil. Todos nós queremos a Copa no Brasil. Afinal, nós brasileiros somos o país do futebol. Somos o país do Pelé, somos o país do Ronaldinho e por aí vai, tá certo? Então somos o país do futebol. Todos nós queremos a Copa no Brasil. Agora não queremos a Copa, tá certo? Em detrimento de toda a saúde do brasileiro, em detrimento da fome do brasileiro, tá certo? A educação, a infraestrutura, pois é lamentável a gente ver o país produzir tanto. Por exemplo, você liga a televisão aí no Globo Rural da Vida, no Jornal Nacional, o que mais você vê o país deslanchando em produção, tá certo? Lá do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, principalmente no sul do país, tá certo? O país cheio de produção, produzindo sementes, produzindo grãos, tá certo? Em grande quantidade, e não poder vender, não poder locomover, não poder fazer a logística, porque não tem estrada, tá certo? Não tem estrada nenhuma. Pois um caminhoneiro pega uma carga, passa até 15, 20 dias para fazer um trecho de 10 a 20 quilômetros, tá certo? Quando o caminhão não quebra, porque não tem infraestrutura, não tem estrada. Isso realmente é uma vergonha. Isso realmente brasileiro nenhum quer, tá certo? Então, realmente é uma vergonha, tá certo? E sem falar na educação, que é uma vergonha, na saúde, que é pior ainda, tá certo? Para fazer estádios novos, para fazer estádios limpos, para fazer arena, como todo mundo viu agora nessa semana, a presidente, tá certo?
inaugurando um estádio no Rio Grande do Norte. E no mês passado o Rio Grande do Norte estava lá mostrando também os hospitais tudo fechado, os médicos em greve, tá certo? Porque não tinha nos hospitais sequer um band-aid, sequer um gás para passar no paciente, sequer um comprimido para dar um paciente. Então, isso é uma vergonha. No entanto, a Arena das Dunas foi inaugurada com todas as pompas, com todo o dinheiro nosso, tudo dinheiro da União, tudo dinheiro do nosso imposto que nós pagamos. Então, realmente, é uma vergonha, realmente é uma falta de sensibilidade. Ok, dona Graça? Bom, então está respondida aí a pergunta da Graça Batista. Ela é um ouvinte da Rádio Pernambuco, lá em São Paulo, levando a programação da Rádio Pernambuco, e foi respondida aí as perguntas. Bom, vamos aqui para a pergunta do João Chagas. Ele pergunta o seguinte: eu acho que essa pergunta é ele pegando uma peça, doutor Elias. Mas ele diz o seguinte: já aconteceu do senhor ter perdido uma causa que já tinha dado, ou já tinha dada ao seu cliente como ganha? Se aconteceu, qual a sua reação para com o mesmo diante de tal situação? É uma peça que às vezes pega, doutor Elias? Não, seu João, acho que não, até porque nós advogados, pelo menos eu faço isso. A gente nunca promete ao cliente, tá certo? 100%, até porque toda e qualquer causa depende, eu costumo dizer que quem ganha a causa é o cliente, tá certo? O advogado ajuda a manusear as provas, ajuda a colacionar as provas, tá certo? Ajuda fazer um documento bem feito, fazer uma petição bem feita, tá certo? O advogado ajuda, não resta dúvida. Agora, quem ganha é o cliente com suas provas. Se tem provas, não tem problema. E até porque não cabe ao advogado dizer para o cliente que está ganha, que está 100% ganha. Não, até porque vai passar pela mão de um julgador, vai passar pela mão de um terceiro, do julgador, que é o juiz. E tem até um ditado que cabeça de juiz e bumbum de criança ninguém se deve acreditar. Logo, jamais prometa 100% de ganho para o cliente. Você deve prometer a ele, agora mostrando os prós e os contras, o que poderá ocorrer, o que poderá acontecer. E assim você fazendo, com certeza não vai ter nenhum problema, tá certo? Você vai ganhar, vai perder e não vai trazer nenhum constrangimento, nenhum problema para o cliente e o advogado. Jamais eu tive esse tipo de problema. Bom, então foi respondida aí a pergunta do João Chagas. Vamos para a pergunta do Jefferson Vinícius. Ele pergunta o seguinte: por que ao invés de gastarem tanto dinheiro na Copa, não gastam na saúde e na educação? Eu acho que essa pergunta ele está querendo sua resposta. Essa pergunta já foi respondida com a de Graça Batista, tá certo? Realmente, como a gente já falou, realmente é uma revolta hoje de todo brasileiro, tá certo? De todo brasileiro. A gente vê todo o recurso hoje sendo carregado para essa Copa. Todos nós queremos a Copa, tá certo? Mas todo o recurso hoje está sendo carregado para a Copa, entendeu? Para a construção de estádios, para a construção dos aeroportos, para a construção menos de estrada, menos de alimentação para o nosso povo, para aqueles, sobretudo aquele mais carente. Como por exemplo, o que foi difícil? Será que está passado mais ou menos uns 60, 90 dias de um episódio muito grave que ocorreu aqui no Recife, que correu as redes sociais, correu o planeta inteiro. Foi aquelas crianças mostradas pelo jornal aqui no Recife, ali no Arruda, dentro de um canal, catando latinha para revender. Aí eu pergunto, isso faz mais ou menos 90 dias. Será que nesses 90 dias, o que foi que o poder público fez por essas crianças? O que foi que o poder público fez por aquelas crianças que estavam ali dentro do lixão, posso dizer, dentro do canal de esgoto, catando aquela latinha para vender? O que foi que o poder público fez? O
que foi que a União fez por eles? O que foi que o município fez por eles? O que foi que o Estado fez por eles? Então ninguém sabe até hoje. Talvez esteja na mesma situação. E quando surge o problema, aí o meio mundo de gente que vai resolver, aí aparece o mesmo jeito. Depois, entendeu? A maioria fica na conversa, como ocorre com as diversas tragédias que têm ocorrido no Rio de Janeiro, como por exemplo nas enchentes, das chuvas, tá certo? E quando se passa a chuva, fica tudo do mesmo jeito, aí no próximo ano tudo de novo. Então, esses os problemas. E até porque no Brasil, ultimamente, o que vem dando ênfase mesmo é a falta de segurança, ou seja, o pessoal deixando de aplicar também na segurança, tá certo? Na segurança, tá certo? Deixando de aplicar no cidadão, pois aqui no Brasil hoje, direitos humanos para malandro é o que tem hoje, tá certo? Agora, para o cidadão, para o homem de bem, tá certo? A segurança para o homem de bem. Por exemplo, ultimamente, o que eu venho sempre falando ultimamente, do tal rolezinho no shopping, nos grandes centros comerciais. Hoje eu vi uma reportagem que São Paulo quer criar um local só para ter rolezinho. Isso é uma vergonha, isso não existe, tá certo? Isso não existe. Criar local para fazer baderna, criar local para badernar, para fazer quebra-quebra. Isso realmente é uma vergonha, não existe, ok? Bom, então foi respondida aí mais uma pergunta. Vamos aqui para a pergunta do Alexandre. Ele pergunta o seguinte: doutor, qual a diferença do PROCON e do juizado de pequenas causas e qual dos dois é mais rápido para solucionar o caso? Olha, Alexandre, a diferença é que o PROCON é um órgão ligado ao executivo, tá certo? Ao poder executivo, e a pequenas causas ligada ao poder judiciário. Mas os dois têm o mesmo objetivo: defender o cidadão, defender os direitos do cidadão. O fundamento, qual mais rápido ou mais lento, você chega mais rápido através do PROCON. Você chega mais rápido para tentar resolver do PROCON. Agora, para resolver mesmo, até porque quem tem um poder de coerção maior é a justiça, é a pequenas causas, porque as pequenas causas, o PROCON não pode ainda, até estão batalhando por isso, mas o PROCON não pode ainda executar aquela sentença, ainda não. Mas estão batalhando por isso, mas não pode ainda. Aí você faz lá uma queixa lá, você faz um acordo lá, se não der certo, aí depois lhe manda para a justiça, lhe manda para pequenas causas, tá certo? Agora, na justiça é diferente. Você quando entra na justiça, o transgressor do seu problema, ele é chamado lá, tá certo? E lá tenta fazer um acordo, não deu certo, o juiz julga, tá certo? Se ele não pagou, se ele não resolveu, o juiz de imediato já executa. É só pedir. O juiz de imediato executa e até que resolva a sua situação. Nessa execução poderá até expropriar bens desse seu transgressor, tá certo? Para bens patrimoniais, bens particulares, para vender e pagar a indenização, pagar o débito que foi condenado naquele processo. Então, a justiça é que tem o poder de fazer isso. Até enquanto. Ok, doutor Elias. Vamos aqui para a pergunta do Joelden de Sá. Ele pergunta o seguinte: doutor Elias, sobre o uso das carroças puxadas por animais, tem algum órgão que ministre esses abusos? Joelden, me parece que o órgão, pelo menos aqui no Recife, depende muito do município, de município a município, mas me parece que no Recife a Secretaria de Meio Ambiente é a que está obrigada a administrar essa situação, tá certo? E realmente é um abuso, é um absurdo. A gente está indo no Recife com tantos problemas, sobretudo de logística, sobretudo de trânsito, tá certo? E ainda a gente vê um trânsito paralisado, vê um trânsito caótico com a carroça na frente e o cara metendo o cacete no cavalo, metendo o cacete no burrinho. Isso realmente é um absurdo, isso realmente é antissocial, isso
realmente é uma injustiça, uma grande injustiça. Não era para haver mais isso no Recife. Mas eu acho que está aqui no Recife, pelo menos no centro, nos centros, nas avenidas, está prestes a terminar. Até porque a Câmara, o ano passado, votou um projeto de lei aonde trata desse assunto. Ou seja, a retirada das carroças, retirada do transporte de carroça de tração animal, tá certo? Das ruas do Recife. E isso realmente é um grande projeto, é uma grande lei. Sobretudo para o bem daquele animal que está ali caindo no pau, trabalhando, e ficar até do animal cair, tá certo? E o cara continuar metendo o cacete, tá certo? Isso realmente é um absurdo, é uma falta de justiça. Agora, doutor Elias, qual seria uma pena para quem maltrata mesmo os animais, no seu ponto de vista? Em primeiro lugar, uma indenização, tá certo? A pena civil, entendeu? Uma indenização para um fundo, determinando o fundo, para manter os demais, tá certo? Para manter esses animais, tá certo? E a pena criminal, ou seja, a pena criminal teria que ter, o cara teria até que ser preso, entendeu? Porque ele está transgredindo a nossa natureza, está transgredindo a nossa fauna, entendeu? Então isso não pode acontecer, tá certo? Ok, bom, para quem está ligando o rádio agora, estamos ao vivo aqui com o advogado Dr. Elias Gil, com o quadro Conheça Seus Direitos. Bom, vamos aqui para a pergunta do Alessandre. O meu plano de saúde é através da empresa em que trabalho, onde a mesma desconta do nosso salário o valor integral. Aí a pergunta, na declaração do imposto de renda, coloco que pago ou o plano ou a empresa. Doutor Elias, o que o senhor acha? Você vai colocar que paga a empresa, tá certo? Você vai colocar que você paga a empresa, que realmente você é quem paga a empresa, tá certo? Aliás, melhor dizendo, você vai colocar e coloca que você é quem paga o plano de saúde, você não paga a empresa, tá certo? A empresa desconta do seu salário, tá certo? A empresa desconta do seu salário, a sua empresa, o seu empregador desconta do seu salário. Agora, você vai colocar que você paga o seu plano de saúde à operadora de saúde, você é quem paga. Até porque sua empresa, seu empregador, já deve estar providenciando o seu comprovante de rendimento, tá certo? Aonde lá vem discriminando os salários que você recebeu durante todo o ano de 2013, por exemplo, tá certo? Lá vem discriminando todo o salário que você recebeu durante 2013 e vem também discriminando o montante que foi descontado do seu salário a título do plano de saúde para aquela empresa, para aquela operadora, tá certo? Então, sua empresa, seu empregador, apenas desconta do seu salário e repassa para a sua operadora de saúde. Porém, como sai do seu salário, o pagamento é feito por você. Obviamente, apenas feito pelo terceiro, mas está saindo do seu bolso, está saindo do seu contra-cheque. Logo, quando você colocar no imposto de renda, você vai colocar como se fosse você que efetivamente tivesse pago para poder ter seu desconto, do imposto a pagar, ok? Ok, bom, doutor Elias, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. Inês pergunta o seguinte: até com que idade eu tenho o direito de receber a pensão do meu pai? Tem idade certa ou para sempre? Tem, dona Inês. É o seguinte, até de 21 anos, se for pensão alimentícia, né? Até 21 anos, tá certo? Ou até 24 anos se você está fazendo curso superior, tá certo? 21 anos, normal, e a regra geral, ou até 24 anos se você está fazendo curso superior. Se não, aos 24 anos, 21 anos, encerra a obrigação do seu pai de lhe dar pensão alimentícia, tá certo? Enquanto você está assim considerado menor. Agora, se você também tem umas situações que devem ser observadas. Se você é uma pessoa inválida, uma pessoa do tipo, não tem limite de idade. Seu pai terá que dar pensão para você enquanto vida você tiver, ok? É essa a situação. Ok. Doutor Elias, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pernambuco FM o mais novo comunicador. A partir de segunda-feira vai estar aqui com a gente, fazendo parte dessa família da Pernambuco FM. E ele tem uma pergunta para o senhor, o Ivan Noberto,
vai fazer uma pergunta para o senhor agora, doutor Elias. Pois não, Ivan, vamos lá, amigo. Bom dia, doutor Elias Gil. Oi, amigo. Bom dia, ouvintes da Pernambuco FM também. Prazer imenso. Escuto o senhor falando com o Jailton todos os dias, viu? A pergunta é a seguinte: eu tenho um amigo, ele trabalha numa fábrica e o piso salarial dele é R$1.000. É o que ele ganha, R$1.000. Então a empresa não paga em cima desse piso. O que é que o patrão dele paga? Paga por diária. Por exemplo, se o mês tem 31 dias, o salário dele vem uma quantia. Se tem 30 dias, vem outra. E agora em fevereiro, por exemplo, são só 28 dias, o salário do bichinho, coitado, cai um bocado. Isso é correto o patrão pagar por diária ou tem que pagar o que está lá na carteira, os R$1.000? Mas ele paga mensalmente, né? Paga mensalmente, exato. Paga mensalmente. Olha, é o seguinte, ele pode pagar por diária, tá certo? Ah. Agora dentro daquele limite ele não pode pagar menos daquele valor contratado, daquele valor da carteira, Ah. tá certo? Da carteira que foi ajustado. Ou seja, o piso de R$1.000, ele não pode pagar menos, tá certo? Aí chama-se as parcelas variáveis, que ele pode receber por diária, tá certo? Inclusive essas diárias, tá certo? Ah. Faz parte do seu, poderá fazer parte do seu cômputo salarial, tá certo? Desde que ultrapassada de 50% desse piso, desses R$1.000, tá certo? Mas fora disso, abaixo de 50%, realmente não incide outro encargo nenhum. Agora, ultrapassando os 50%, com certeza, aí ele tem direito de incluir nos encargos, tá certo? Acima dos 50% do piso que ele deve receber. Nunca ele deve receber menos do que o piso que foi acordado inicialmente na carteira. Tá ok, doutor. Um abraço, viu? Ok, amigo? Um abraço. Bom, então foram respondidas aí todas as perguntas para o advogado doutor Elias Gil e, como de costume, vamos aqui com o tema da semana, viu, doutor Elias? Esse tema foi eu que escolhi e eu quero, Vamos lá. junto com os ouvintes, fazer com o senhor esse bate-bola. Doutor Elias, eu quero falar de um assunto muito importante hoje. Nós estamos vivendo, que me parece, épocas muito complicadas, com sensual, brincalhão, divertido, tolerante acima de tudo. O senhor sente que nosso país está ficando meio... O senhor diria que o Brasil está virando um país de opressão aos menos favorecidos? Com certeza, com certeza. A gente está passando por isso, tá certo? Os nossos governantes, entendeu? Infelizmente, vem com essa política até de muito desleixo, né? Entendeu? Aonde a população não vem sendo cuidada como deveria ser, apesar de eles acharem que o Brasil vive no mar de rosas. No mar de rosas, entendeu? Aonde sempre é dito nas reuniões que o Brasil vem nadando em milhões. O que não é verdade, tá certo? A gente tá aí sempre a inflação querendo sempre batendo na porta, tá certo? E nossa situação hoje é um pouquinho melhor do que a situação da Argentina, tá certo? Mas estamos quase a mesma coisa. Então a gente, o nosso governo, sobretudo o governo federal, tem que tomar muito cuidado, tá certo? Para não termos surpresas, tá certo? Sobretudo após a Copa do Mundo, tá certo? Porque a gente sabe que hoje tudo está sendo canalizado para esse evento que hoje corre até o risco de não ocorrer. Vou dizer, todos nós queremos que ocorra, com certeza, e tudo bem inclusive, tá certo? Agora, infelizmente, o povo sabe o que quer, o povão, sobretudo, tá certo? Sabe o que quer, sabe o que
e a hora que quer, tá certo? E o sofrimento é grande, tá certo? Sobretudo daqueles mais necessitados, como a gente já falou, quando precisam um tratamento médico, quando precisa a educação, tá certo? Quando precisa fazer o transporte da sua plantação, da sua colheita, tá certo? Que não tem aquele meio estruturado, que não tem aquela estrutura que deveria ter, apesar da gente ser o segundo país que mais paga impostos no planeta, tá certo? Então, realmente deixa muito a desejar. E nossa população esperado acatar tudo que o nosso político impõe, mas na hora certa, como a gente viu em 2013, tá certo? 2013, na hora certa eu acho que o pessoal sabe reivindicar, sabe correr atrás dos seus direitos. Agora que corra também, que volta a correr atrás dos seus direitos, de resolver seus problemas. Agora sem violência, sem quebra-quebra, porque isso também a nossa população, a nossa maioria não quer, não pretende. Como se já disse, nosso país é um país de pessoas de bem, pessoas de justiça, tá certo? Agora que na hora certa sabe reivindicar. Agora, o doutor Elias, o senhor sabe me dizer quais são essas minorias que sofrem essas opressões ou essa opressão? São os mais necessitados, né? São os mais carentes, são aqueles que vivem nos grotões do nosso país, como por exemplo, no estado do Maranhão. O estado do Maranhão ultimamente vive uma das piores crises governamentais, uma das piores crises de estrutura. O estado do Maranhão pode dizer um estado falido, entendeu? Você pode tire o interior do Maranhão. Você ainda vê, quando mostra o Maranhão, é de fazer pena. Aquele pessoal vegetando, ou seja, vivendo ainda em casas de palha, vivendo ainda em casa de pau a pique, entendeu? Como na era atrasada, tá certo? Então, realmente é um dos estados que é rico, um estado riquíssimo, porque lá produz bem, lá tem uma pecuária muito boa, porém tem uma pecuária muito boa, uma produção excelente de grãos, tá certo? Porém, na mão de poucos. E esses poucos são realmente os grandes opressores, tá certo? Os grandes opressores. São riquíssimos, tá certo? E aí são os grandes opressores daqueles mais necessitados. Por exemplo, o presídio o que vem ocorrendo nos presídios lá ultimamente é de fazer vergonha a todo o planeta, tá certo? A todo o planeta, tá certo? Não é porque aquele indivíduo está ali preso que também lá dentro até pode ter algum preso que ocorreu por circunstâncias. Tem um bando de pessoas que realmente mas também deve ter pessoas, tem as exceções, tem pessoas que estão ali por circunstâncias, um acontecimento qualquer, ok? Bom, então foi respondido aí. Hoje o tema da semana também, que por sinal foi muito bom a gente saber um pouco da nossa desigualdade e ao mesmo tempo da esperança que a gente pode ter, né, doutor Elias? Com certeza. Agora, não podemos ter esperança, Jailton, o nosso governante em São Paulo, que for o prefeito, a Prefeitura de São Paulo, falando em construir um local para fazer rolezinho, entendeu? O roledródromo, parece que mais ou menos assim. Então, isso é incentivar a malandragem, é incentivar a vagabundagem, porque isso não é incentivar a paquera, não é incentivar o namoro do jovem, não. Incentivar o namoro do jovem, é incentivar ir para o shopping, ir para os shoppings, agora ir para os shoppings, ordeiramente, ir para um show, para um carnaval, entendeu? Sem violência. Isso aqui seria uma campanha de bem para a sociedade. Incentivar, jogar no meio de comunicação, uma campanha sem violência, no carnaval sem violência,
de frequentar uma sociedade, um centro da cidade, frequentar um shopping sem violência nenhuma, sem fazer baderna, que tenha grande número de jovens, que tenha jovens de todo o setor do centro, das periferias, agora sem fazer violência, sem baderna, tá certo? Sem o rolezinho que eles falam que é realmente tangue de um, olhar diferente para outro, isso é que realmente não deve acontecer, ok? Doutor Elias. Assim ninguém terá uma esperança de um país que realmente venha a ser bom para todos, para todos nós. Bom, eu quero finalizar aqui, já que o senhor falou em carnaval. O senhor gosta de carnaval? E se o senhor gosta de carnaval, qual foi a época, a década de outrora que o senhor se lembra mais, teve mais saudades? E se o senhor ainda continua gostando do carnaval diante de tanta coisa que acontece, inclusive da violência que o senhor citou agora? Olha, eu até já frequentei. O Carnaval de Pernambuco, o ponto auge do Carnaval de Pernambuco, todo mundo sabe que é o Galo da Madrugada, né? O Galo da Madrugada. É o ponto auge. Eu já fui algumas vezes nas décadas de 80, 90, tá certo? Mas hoje eu não tenho mais coragem de ir, tá certo? Por quê? Por causa da violência. Na semana passada mostrou nos jornais, tá certo? O que veio ocorrendo em Olinda, entendeu? As galera pegando, roubando o pessoal que está naquele local, batendo, se encontra aí vem 3, 4 de pesado, de porrada, isso realmente não existe. E a polícia do lado não faz nada, até porque também a polícia não pode fazer, porque se fizer, aí vem meio mundo de gente tá em cima da polícia, vem meio mundo de gente falar da polícia, vem meio mundo de direitos humanos, entendeu? Aí, entendeu? Mostrar as câmeras, mostrar não sei o que, que a polícia está agredindo, está não sei o que. Então, minha gente, a sociedade tem que se unir em prol desse pessoal, desses malfeitores, tá certo? Fazendo como está isso hoje, realmente talvez não esteja ocorrendo da melhor forma. É o que eu penso. Tá, ok, doutor Elias. Bom, gente, estivemos aqui com o doutor Elias, com o quadro Conheça Seus Direitos e com o tema da semana. Doutor Elias, o senhor está no escritório, né? No escritório, Jair, está aqui na Madalena. Certo. Prefeitura anunciada Rocha Melo, no 214, na 205, tá certo, aqui na Madalena. E o telefone é 3204 7542 e 9977 2787 e ainda um oi 86637989. Ok? Ok, doutor Elias. Bom, tá sempre aqui. O senhor de segunda a sexta está na SEASA, né? Eu dou esse da SEASA pelo dia, tá certo? Mas todo final da tarde eu para cá pro escritório. Depois de 16 horas, 17 horas, eu estou aqui no escritório. Ok, doutor Elias. Bom, então eu lhe desejo aí um bom final de semana, viu? Que Deus aí lhe dê muita sabedoria, muita saúde. Você também, Jair. Viu, querido? Muita saúde e muita segurança. E até sábado com o programa novamente, Sábado Animado. O senhor vai ficar aqui com a música para recordar um pouco as raízes do interior, Leandro e Leonardo. Pois não. Viu? Um forte abraço, doutor Elias.